anunciar agora a sexta e última sessão plenária. E para coordenar esta plenária, nós anunciamos neste momento, e quero que vocês recebam ele com aquele aplauso, o engenheiro Fernando Palmesan Neto, do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Palmesan, a palavra está com você. Bom, boa tarde a todos. Eu acredito que depois desse show que vocês deram aqui, nossos próximos palestrantes vão ter que se esforçar muito. Não vai ser fácil, não. Mas embora os temas que a gente vai tratar agora sejam temas muito sérios, nós vamos tratar de dois temas que são realmente, acho que cruciais para todos nós, que gostamos e defendemos a ecologia, o meio ambiente. Um deles, quem vai apresentar para a gente é o Gustavo Freitas. Eu peço então que o Gustavo suba até aqui, que vai ser o primeiro palestrante. E a segunda palestra nossa é uma palestra que está sendo muito esperada, eu sei, principalmente pelos alunos que estão aqui, que são a grande maioria. Nós trouxemos para falar a respeito disso uma professora, que é uma professora de um novo instituto que o Sindicato dos Engenheiros criou. Então, depois eu falo um pouquinho mais desse instituto para vocês, mas quem vai fazer a segunda apresentação é a professora Denise, que eu peço que também venha até aqui, por gentileza. Bom, eu acho que então eu vou passar diretamente a palavra para o Gustavo. Ele faz a apresentação dele, se apresenta e faz a apresentação dele. Para não perder muito o ritmo do que foi feito anterior a essa apresentação, o Gustavo me prometeu que vai fazer a palestra dançando pocotó, e aquele negócio ali. Vamos ver se ele consegue. Gustavo, a palavra é sua, você tem 40 minutos, eu te aviso quando faltar uns 10 minutos para terminar, tá bom? Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Até há pouco tempo atrás, eu estava sentado aí, há cerca de uns 8 anos, e eu vim falar de um tema que é novidade, pode ser novidade para muitos, ou muitos conhecerem também, que é o gerenciamento de áreas contaminadas. Eu incluí o título em obras de infraestrutura, que é mais para ilustrar que áreas contaminadas não é só posto de combustível, que ela está envolvida também em rodovia, ferrovia, em todas as obras de infraestrutura do Brasil. E, bom, eu sou formado pela Unesp de Sorocaba, infelizmente eu acho que não tem ninguém de Sorocaba, tem a FATEC lá que é perto, onde eu sou da primeira turma, já fiz muito laboratório lá, tive que usufruir do campus de vocês, porque a primeira turma quase não tem nada, então foi uma experiência bem legal, que a gente teve que trabalhar muito, se engajar para construir uma universidade. Então, hoje aqui eu carrego o nome da Unesp, o nome da Conan, que é uma responsabilidade. Quem sabe vocês futuramente também formados vão trabalhar e pode estar aqui mostrando a experiência de vocês, falando, palestrando, né? Então, vamos lá. Bom, agora foi. Bom, o conceito de proteção do solo foi um dos últimos temas a ser tratado, porque, assim, basicamente, quando o rio está contaminado, poluído, é fácil de ver. O rio Tietê, o rio Pinheiros, não tem navegação, não tem vida, é fácil. O ar também, as indústrias se instalaram, jogaram contaminantes na atmosfera e também a respiração se torna difícil. Então isso é fácil. Agora no solo não é fácil, ninguém percebe.
Você cava um buraco, joga lixo, joga óleo, joga combustível, ninguém percebe, vai ficar ali, vai contaminar a água subterrânea. Então, por muito tempo, o solo foi considerado receptor ilimitado de substâncias tóxicas nocivas. Então, as empresas faziam isso. O próprio órgão ambiental recomendava, joga o efluente no solo, infiltra no solo. Hoje tem fossa séptica que recebe efluente doméstico, é diferente de um efluente industrial que tem solvente, tem combustível, tem resíduos nocivos. Enfim, era uma prática normal e hoje em dia isso não é mais. Então, a conscientização desses problemas ocorreu na final da década de 70 com casos assim espetaculares. Bom, então o evento mais marcante foi esse do Love Canal, na cidade do estado de Nova York, que ela fica perto das cataratas de Niágara. Nesse local ocorreu um problema que eu falei para vocês. Uma indústria na década de 40, 50, tinha muito resíduo e não sabia onde colocar esse resíduo. Então eles enterraram esses resíduos tóxicos nesse canal que estava seco. Depositaram 21 mil toneladas de resíduos tóxicos. Ficou lá esquecido. Não sei se foi por má fé, eles venderam esse terreno para essa cidade de Love Canal, que estava crescendo, por $1 o terreno. E eles construíram uma escola no local. Então as crianças estavam estudando sobre esses resíduos tóxicos. Começaram crianças a passar mal, o lixo brotar nas residências, nas escolas. Então foi um desastre que as autoridades locais tiveram que tomar alguma providência. Se vocês digitarem no Google essa palavra, vocês vão ver detalhadamente. Então, a empresa não pôde ser responsabilizada porque não havia legislação. Então, o governo dos Estados Unidos teve que interagir, teve que agir, responsabilizar, socorrer as vítimas, enfim. E no Brasil acontece casos como o condomínio Barão de Mauá, onde foi construído 52 prédios residenciais em um antigo terreno, onde foi depositado resíduos industriais também. E um funcionário foi fazer uma manutenção no subsolo, na casa de bombas, e acendeu o isqueiro. Então lá havia gases, havia ambiente confinado, só faltava a ignição, que era a faísca. Houve explosão, ele morreu, então teve que intervir também, foi um dos pontapés inicial no Brasil para se tomar alguma atitude em relação a essas áreas contaminadas. Aí tem outras áreas, a Shell, a Ródia, essa fábrica de bateria Jax, no município de Bauru também. Então, a origem de áreas contaminadas, ela está, como eu falei, em épocas passadas, os procedimentos seguros não havia esse procedimento para o manejo de substâncias perigosas. Essa é a definição que está no site da CETESB. E ela também, área contaminada, ela é definida como uma área onde há comprovadamente poluição causada por qualquer resíduo que tenha sido depositado e que tem algum impacto nos bens a proteger. A legislação do Estado de São Paulo de 2009, 3 anos atrás, muito recente também, ela falou que a área, terreno, local, instalação, benfeitoria, que tem alguma substância que causa risco à saúde humana. Ou seja, a saúde humana é o principal bem a proteger que nós temos. Então, qualquer substância que causa algum risco à saúde humana é uma área contaminada. Então, aqui no município de São Paulo, teve uma legislação, essa 9999 de 98, que ela permitiu ocupar os antigos sítios industriais. As indústrias que se instalaram ao longo das ferrovias, das margens dos rios, na década de 80, 90, houve uma descentralização industrial. Elas foram para o interior paulista, foram para o Nordeste, então elas migraram. Então ficaram grandes terrenos, galpões abandonados, que não tinham utilidade. Essa lei, então, permitiu que uma zona predominantemente industrial pudesse receber moradia, habitação, parques, mas desde que comprovado que o local não estava contaminado, não havia um passivo ambiental. Portanto, para lançar um empreendimento, as empresas assim, não basta ver somente se o terreno é viável, se o mercado vai atender.
precisa também dar atenção a essa parte de áreas contaminadas para ver se tem ou não o passivo. Porque com a legislação atual, se você comprar um terreno contaminado, você é o responsável para descontaminá-lo. Até você provar que não foi você, que foi o antigo passivo ambiental, o processo está correndo nas suas custas. É aquele mesmo motivo. Você compra um carro, você não avalia direito e o motor do carro funde um mês depois. Você vai querer falar para o antigo dono, olha, o carro fundiu o motor, me devolve o dinheiro. Não existe isso, né? A responsabilidade é de quem comprou mesmo. Então, os poluentes podem ser transportados pelo ar, solo, água subterrânea, água superficial. E a Política Nacional de Meio Ambiente de 81 define o que são os bens a proteger. O principal é a saúde e o bem-estar da população, a fauna, a flora, qualidade do solo, das águas, o interesse de proteção à natureza, planejamento territorial urbano, segurança e ordem pública. Então, os principais problemas gerados pelas áreas contaminadas. Risco à saúde humana, que é o principal. Restrição de uso da água. Tem local, por exemplo, Jurubatuba, aqui em São Paulo, tem... Em Carapicuíba também tem uma lagoa lá que foi decretado. Se vocês entrarem no site do DAE, vocês vão ver 3 zonas onde não pode captar água subterrânea. Então é Jurubatuba, o DAE, Carapicuíba e tem mais uma área que eu esqueci. Só entrar no site dae.sp.gov.br e vocês vão ver a delimitação, onde não pode furar poço, tem todo um trâmite, que são áreas extensas que estão contaminadas. Restrição ao uso do solo, em algum local também não vai poder ter construção, danos ao patrimônio público, as casas, os imóveis desvalorizam, ninguém quer morar perto de uma área contaminada, muito menos perto de um lixão, por exemplo. Danos ao meio ambiente também, fauna, flora. Então, para mostrar para vocês que áreas contaminadas não é um tema antigo no Brasil, é um tema muito novo, tem alguns fatos marcantes que aconteceram. No final da década de 80, houve muitos casos de emergência em postos de combustível, seja por vazamento, acidente, os tanques enterrados, que vazavam e o proprietário só percebia quando, no final do mês, ele tinha 10 mil litros e vendeu somente 7 mil. 3 mil litros foi embora por aquífero abaixo, né? Então, em 93, teve o projeto da CETESB com a GTZ. A GTZ é um órgão da Alemanha, que veio para o Brasil treinar e capacitar os técnicos da CETESB. Em 99 foi publicado o Manual de Áreas Contaminadas e foi criada a Divisão de Áreas Contaminadas. Começaram a ter os primeiros procedimentos para postos de combustíveis, projeto de definição de procedimentos de áreas contaminadas no ano 2000. Foi publicado investigação detalhada para postos de combustíveis, avaliação de risco à saúde humana. E foi publicado também a primeira lista de valor de referência, porque você sabe, essa lista tem mais ou menos quase 100 substâncias. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, do chumbo. Em uma certa concentração, o chumbo é natural do solo. Até 26 miligramas por quilo, ele é natural, não causa nenhum risco. Acima de 300 miligramas, ele já causa algum tipo de risco para um ambiente residencial. E acima de 900 miligramas, ele já causa algum tipo de risco para um ambiente industrial. Então, essas concentrações, essas coletas de amostra de solo, que são enviadas para o laboratório e tem o laudo, elas determinam a concentração da substância que pode causar risco ou não. Por exemplo, a água mineral tem o bário. O bário, o limite dele máximo permitido na água subterrânea para causar algum tipo de risco é de 700 miligramas. Não, 700 microgramas, desculpa. Então, acima pode causar algum tipo de risco. Na garrafinha de água mineral que a gente compra, tem na bário, tá, 200, 150, depende da região. Então, essa lista é mais para poder comparar os valores e tomar alguma atitude ou intervenção, se necessário. Depois teve o licenciamento de postos. A resolução CONAMA veio para obrigar os postos do Brasil inteiro a fazer o licenciamento, porque até antes não tinha. Eles instalavam posto, tinha um tanque de combustível lá de metal, de aço, que rompia facilmente, vazava. Então, teve a obrigação de fazer o licenciamento.
no nível nacional, porque às vezes os outros estados falavam, eu não vou fazer o licenciamento, só o estado de São Paulo que exige, então os outros estados não queriam. Então essa resolução foi importante para o Brasil inteiro começar a cuidar dos postos, renovar a licença. E esse decreto também de 2002, de encerramento de atividades, onde as empresas que migraram para o interior, para outros estados, deixou o passivo ambiental, elas são obrigadas a fazer um relatório de encerramento de atividade e mostrar que deixou um passivo ambiental ou não. É que normalmente isso não acontece, mas deveria. Então a CETESB publicou em 2002 a lista de áreas contaminadas. Eu vou mostrar uma tabela para vocês como que está hoje, como que era em 2002. Foi criado grupos de áreas interinstitucional de áreas contaminadas em 2003. A CETESB treinou a Secretaria do Verde e Meio Ambiente em 2005 para capacitar os técnicos da prefeitura para poder analisar os relatórios que estavam sendo apresentados, porque até então os técnicos não estavam preparados. Começou a ter o CONAMA também a apresentar a resolução de gerenciamento de áreas contaminadas em 2006, porque era só o estado de São Paulo. Enfim, foi criado também, em 2006, foi um passo importante para registrar na matrícula do imóvel que o imóvel estava contaminado ou não. Então, aí todos teriam acesso a essa informação. Recentemente, na mídia, saiu também o caso de Guarulhos, onde um morador ganhou uma indenização de R$120 mil, porque a empresa atrasou o cronograma da obra, porque estava descontaminando a água subterrânea. Então, ele entrou com processo. Foi o primeiro caso no Brasil de um morador ser indenizado, porque a área estava contaminada e a empresa atrasou o cronograma da obra. Cabe recurso. Se ele ganhar, pode abrir uma jurisprudência para o Brasil inteiro. Então, vários casos estão acontecendo e é muito recente isso. É um campo de trabalho para muitos também, para quem é estudante. As empresas de consultoria em São Paulo não param de crescer, cada vez mais, cada ano surge mais e mais empresas, e a demanda por profissional também é cada vez maior. Eu estou trabalhando na área já faz 5 anos, então é uma oportunidade para todos, para estudantes, técnicos, engenheiros, geólogos, biólogos, enfim. E um dos fatos mais importantes também é essa lei de áreas estadual 13577 de 2009, que ela ditou as diretrizes sobre gerenciamento de áreas contaminadas em São Paulo. Virou uma lei estadual. Em seguida, o CONAMA também, para aplicar no Brasil inteiro, CONAMA 420 de 2009, que agora todos os estados têm que seguir. Bom, então, em 2002, tinha 255 áreas contaminadas. A última lista da CETESB de dezembro de 2011, esse número aumentou para 4.131. E o número não para de crescer. Então, basicamente, são áreas comerciais, como oficinas, lavanderias a seco também, que utiliza solventes organoclorados, as indústrias também, depósito de resíduo, principalmente lixões, e a grande maioria hoje é postos de combustíveis. Mas não é porque os postos de combustíveis estão investigando, estão solucionando, não. É porque há exigência do órgão ambiental para que eles renovem a licença de operação. Então, 3.000 postos de combustíveis estão contaminados, que representa 78%. Agora, São Paulo, o estado de São Paulo tem um universo mais ou menos de 10.000 postos de combustíveis. 3.200 estão contaminados. Ou seja, 30%. As indústrias são os 577. Só que no estado de São Paulo tem mais ou menos 300.000 indústrias. Então, de 577 do universo de 300.000, ainda tem muita indústria para poder ser investigada, analisada, verificar se tem um passivo ambiental ou não. Então, é um campo de trabalho que pode crescer muito ainda. Então, os postos de combustíveis são os mais que destacam, são as áreas mais contaminadas hoje, principalmente por causa do desenvolvimento do programa de licenciamento, que obrigou os postos a substituírem os tanques com mais de 15 anos de operação. Aqueles tanques
simples, de parede simples de aço, devem ser substituídos obrigatoriamente por tanques de camada dupla, com medição intersticial, vazamento, enfim, vários tanques bem modernos. A resolução CONAMA também. E os poços antigos são obrigados a fazer investigação confirmatória, que é coletar amostra de solo, de água subterrânea, para verificar se há um passivo ambiental ou não. Então, e dessas áreas, das 4.000 áreas contaminadas, 45%, 1.835, é classificado como contaminada. Ou seja, que ela oferece algum tipo de risco à saúde humana, seja que não pode usar água subterrânea, seja risco de inalação de vapores, de substâncias voláteis. Outras áreas estão contaminadas sob investigação. Não foi concluído os estudos, precisa ser feito detalhamento para ver qual tipo de risco que acarreta. E algumas já foram reabilitadas, 6%, e 19% está em processo de monitoramento para reabilitação. Ou seja, está fazendo medições para verificar se o contaminante volta, está aumentando, diminuindo. Então, no site da CETESB, vocês podem encontrar esse manual de gerenciamento de áreas contaminadas, que tem mais ou menos umas 600 páginas. Tem um relatório de valores orientadores para o solo e água, quais as concentrações máximas aceitáveis. Esse guia para avaliação do potencial de contaminação de imóveis, ele é bem simples, dá para ser aplicado por qualquer estudante, ele é bem didático, vocês podem até verificar se onde vocês moram é uma área contaminada, como foi o uso passado. Então é bem legal para poder ser usado. Tem os procedimentos também para passivos ambientais de impostos de combustíveis e o procedimento para execução de investigação detalhada. Então no site vocês baixam todos esses manuais, esses procedimentos para aprimorarem, ter conhecimento. E agora eu vou falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em rodovias, ferrovias e habitação. Por exemplo, um estudo, uma obra que está rolando no estado de São Paulo, que é a duplicação da rodovia Euclides da Cunha, que é uma das principais ligações entre São Paulo e Mato Grosso. E então o DR vai duplicar 191 quilômetros entre o município de Mirassol e Rubinéia, que começou mais ou menos em outubro de 2010. E assim, para obter a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, o DR, o empreendedor, tem que atender vários itens. Por exemplo, ele tem que fazer o plano de controle das obras, tem que ter outorga de interferência em recursos hídricos das pontes que passam nos rios, tem que ter plano de ação de emergência. Aqui o mapa do estado de São Paulo do DR e onde que vai ser a obra de duplicação, que é bem no noroeste do estado. Então, continuando, o que o empreendedor tem que fazer? Preservação dos mananciais de abastecimento público, e tudo isso gera trabalho para os engenheiros ambientais, biólogos, geólogos, engenheiros florestais, técnicos. Então, são todas exigências para executar uma obra. O órgão ambiental ele exige várias medidas, várias ações, que não é simplesmente ir lá e duplicar a rodovia. Tem que atender os itens ambientais, corte de vegetação, projeto, localização do canteiro de obra, delimitação, quantificação da supressão da vegetação, quanto de árvore vai ser cortada, quanto que vai ter que ser replantada, programa de educação ambiental, relatório de monitoramento de acidente, aí tem relatório do INFAM, que precisa do patrimônio histórico, da arqueologia, e também agora, não muito, os estudos das interferências em áreas contaminadas. Vai que a duplicação passa num poço de combustível que tem um tanque enterrado que está há mais de 15 anos vazando. Então isso tem que estar no cronograma da obra para não poder atrasar, a obra, né? Até para saber o custo financeiro disso, de remover o tanque, remover o solo, levar para um aterro classe especial, classe 1. Então o DR realizou o levantamento dessas áreas potenciais ao longo de 191 quilômetros, identificou 6 áreas contaminadas, e todas são poços de combustíveis, e 2 deles já estão em processo de monitoramento para reabilitação. E que todas essas substâncias são
não é propriamente dito a gasolina, são substâncias que estão presentes na gasolina, como benzeno, tolueno, xileno, etilbenzeno. Então já vem a química analítica, química orgânica, que todos já estão bem acostumados, né? Bom, então o que vai acontecer? Essas áreas não vão ser desapropriadas, o projeto não vai passar por essas áreas contaminadas. Foi informado também que durante a obra a escavação não vai atingir o lençol freático, vai ser mais ou menos 50 centímetros de escavação para a implantação da nova pista, e que o plano de gerenciamento de resíduos vai ter o acompanhamento durante a escavação para verificar a evidência ou indícios que levem à suspeita. Porque se não tiver no cronograma esse tema áreas contaminadas, às vezes encontra um solo com cheiro ruim, um solo com cheiro de gasolina, com um odor característico, e para a obra, para a frente de obra, e não está no cronograma, tem que pedir preço adicional. Então tudo tem que ser levantado para que não atrapalhe o cronograma. Então, a licença de instalação, a CETESB exige apresentar relatórios semestrais de acompanhamento desses programas de passivos ambientais, conforme o procedimento da CETESB. Agora, a ferrovia. Em São Paulo, aqui também é a mesma coisa. A modernização das ferrovias, da CPTM, linhas de trens, e eles passam por várias áreas contaminadas, vai substituir o trilho, às vezes tem um posto de combustível muito próximo. Então, o exemplo é da linha 10 da CPTM. 35 quilômetros que liga São Paulo, São Caetano, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. São 14 estações e que eles também têm os programas ambientais. Aqui a linha 10 da CPTM, onde que vai haver obra de modernização, já está acontecendo. Isso é de 2010 e está disponível no site também a licença de instalação. Então, o que é essa obra? Modernização da instalação, construção de quarta via, implantação da estação Tamanduateí integrada ao metrô, que hoje já está em pleno funcionamento, pátio de manobra, subestação. Então, o que a CETESB exige das ferrovias, além de áreas contaminadas, né? É apresentar a autorização para corte de vegetação, recursos hídricos emitidos pelo DAE, informar como que vai ser o tratamento do esgoto sanitário, plano de gerenciamento de resíduos, plano de tráfego, enfim, vários itens ambientais que precisam ser atendidos. E durante a obra, apresentar relatório semestrais de acompanhamento, conduzir a obra, e nesse caso específico, eles não conseguiram fazer o estudo confirmatório antes. Então, a CPTM, para não atrasar o cronograma, eles tiveram que considerar que tanto o solo como a água já estavam contaminados. Então, eles tiveram que executar drenos com os trabalhadores usando EPI, considerando que o solo já estava contaminado, porque não houve tempo hábil de fazer um estudo antes do início da obra. Então, a CETESB concordou com isso, fala, se você não sabe se o solo está ou não contaminado, então considere que está e execute a obra. Então, apesar de ter um gasto adicional, não impediu de obter a licença de instalação e modernização. Então, isso que ela propôs, mas os estudos de investigação foram feitos antes e durante a obra e mostrou que muito solo não estava contaminado e que até o início das obras ela desenvolveu os estudos para demonstrar se havia ou não evidência de contaminação. Bom, então tudo isso é importante para quê? Em obras ferroviárias e rodoviárias e de maneira geral. Tentar identificar algum local que esteja contaminado, uma área potencial, uma área suspeita de contaminação, e verificar se ela pode causar algum tipo de risco aos trabalhadores que vão estar em contato com esse solo, com a água. E também, quando você desapropria um terreno, compra um terreno, o atual proprietário ele é o responsável pelo passivo, devendo realizar todo o processo de gerenciamento, passivo ambiental, até responder para o Ministério Público, se for o caso. Evitar que também, durante uma obra, o material contaminado seja transportado irregularmente do local que ele está, que é contaminado, para outro local
que não estava contaminado e que passou a estar por causa que esse material foi transferido para um local inapropriado. E assegurar também que no futuro, durante a construção do prédio, durante a operação da via, da ferrovia, rodovia, não causa risco aos futuros usuários. E também para obter as licenças ambientais que o órgão ambiental exige. E, por fim, agora, a habitação é um estudo de caso que a Conan desenvolveu, que eu participei ativamente desse projeto também. É o antigo complexo industrial em São Caetano, que é a indústria Reunidas Matarazzo. É um terreno de 220 mil metros quadrados e ela é considerada uma das 10 áreas contaminadas críticas do estado de São Paulo. No site da CETESB está disponível essas áreas contaminadas críticas, então essa área é uma das 10 contaminadas. No site vocês conseguem ver também. Outras áreas contaminadas críticas é Barão de Mauá, o Aterro Mantovani, bairro Vila Carioca. Aqui é o mapa da área, fica localizado próximo à Avenida do Estado, entre São Paulo e São Caetano. Então, o que precisou? Reconstruir o histórico de produção, porque eles produziam muitos produtos, utilizavam muitas matérias-primas, identificar onde desses prédios, quais que tinham potencial de contaminação, tentar delimitar e elaborar esse modelo conceitual que como que essa substância pode atingir uma pessoa, seja pelo ar, pelo solo, por contato, ingestão, inalação. Então, a Matarazzo ela começou as atividades em 1932, produzindo tecido. E, para produzir o tecido, eles compravam o algodão, as fibras do algodão, eles fabricavam tecido. E a celulose, eles não tinham o que fazer, então eles começaram a fabricar soda cáustica para digerir a celulose e assim fabricavam cloro, soda cáustica, ácido sulfúrico e como eles fabricavam o sódio para fazer a soda cáustica, eles separavam o cloro do sódio, que é o sal de cozinha, né, NaCl. Então sobrava o cloro, eles não tinham o que fazer com o cloro, então eles começaram a fabricar pesticida. Então, fabricava o pesticida, que é o BHC, o hexaclorociclohexano, que é mais conhecido como, que na verdade é o HCH, o pó de broca, e era muito usado em cafezal, nas plantações de café, para matar esse pó de broca que existia. E ele foi banido em 1985, que é um poluente orgânico persistente, que é o famoso POP, e ele não pode ser usado desde 85. Então, como eles fabricavam tudo. Então, aqui é uma foto que mostra bem como era o complexo industrial, as chaminés que existiam, a linha férrea da CPTM que passa ao lado. Então, essa foto é da década de 70. Matarazzo entrou em falência em 85, enfim, por vários motivos. Ele foi desativado totalmente em 87, a CETESB começou a investigar junto com aquele grupo da Alemanha, a GTZ, foi uma das primeiras áreas que a CETESB investigou. E até hoje essa área está abandonada, não tem como o Ministério Público exigir que o dono faça a recuperação do terreno, porque é uma massa falida. Então isso só é possível com a iniciativa privada, que quer investir, quer construir prédios no local. A Prefeitura desapropriou uma parte do terreno que não estava contaminado para fazer um viaduto, interligar a Avenida do Estado. Então aqui mostra o mapa de como estava a área, de como está a área atualmente. Então esse viaduto que corta a área de norte a sul foi construído pela Prefeitura em 2005. E assim, essa área aqui, a 1A e a 1B, são a área que está contaminada por pesticida, mercúrio e o benzeno, que é um dos componentes da gasolina. Porque o mercúrio era o catalisador para fabricar cloro e soda cáustica. Então é o processo de fabricação de cloro e soda. O benzeno era a matéria-prima para fabricar o pesticida. Então era tanques de benzeno para fabricar o pesticida que reagia com cloro para fabricar o hexaclorociclohexano, que é o pesticida HCH.
A área 2A, 2B e 2C não está contaminada e também foi provado nos estudos que não recebe interferência da área 1A e 1B. E a área da prefeitura, que ela pretende fazer um parque, ela foi desapropriada e o parque até hoje não foi implantado. E a prefeitura precisa apresentar para a CETESB os estudos para ela aprovar. Aqui uma foto de 1940, onde não existia nada, uma foto aérea bem interessante, que mostra o rio Tamanduateí não estava canalizado, o córrego dos Meninos. Então é bem interessante essa reconstituição de como era o local em décadas passadas. Hoje no Google é possível ver imagem de 2002 até 2009 anualmente. Nessa época não, era praticamente cada 5 anos tinha uma foto, a cada 10 anos. Aqui já começaram a instalar alguns prédios industriais. Aqui na década de 68 praticamente foi o auge da Matarazzo, onde estavam a todo vapor. Tinha mais de 5.000 funcionários trabalhando nesse complexo, 87 prédios. E o rio Tamanduateí, na parte norte, não estava canalizado. É possível ver lançamento de efluentes, aquela mancha branca no desenho. Como não cabe na foto, essa só é a porção norte, aquela área 1A e 1B. Em 86, já a decadência do grupo, vários prédios sem telhado. Pode ser observado alguns resíduos dispostos no terreno. E aqui a área como se encontra hoje, em 2008. E a gente conseguiu fazer a projeção dos antigos prédios na foto atual para tentar se localizar, fazer sondagens, coletar amostra de água, de solo, que isso é bem interessante. Aqui dá para ver, é possível verificar a rodovia cortando os prédios, então vários prédios foram aterrados, as fundações. Aqui já é a parte sul, onde fabricava essa fibra, o rayon, que é o tecido, o rayon, que é aquele TNT também. Então, a foto de 68, do lado esquerdo a estação de tratamento de água, a subestação elétrica, tinha oficina mecânica. Então, aqui é a foto de 86. Então, é possível verificar como o bairro vai se evoluindo, a chaminé, que ainda é possível verificar, ela ainda está na área. Há um processo de tombamento dessa chaminé para ela não ser derrubada, mas ela já está toda comprometida, rachada, até um risco. Mas é importante sim, que vários órgãos, vários setores da prefeitura discutam o que fazer com uma área dessa. Dizem que ela foi demolida para não ser invadida pelos moradores da favela de Heliópolis, que é ali perto. Enfim. Aqui é a foto recente, um galpão que existia, agora já está todo desativado. Aqui é o bairro de Fundação de São Caetano. Aquela igreja que não dá... Ali é a igreja matriz de São Caetano, a matriz velha, a primeira igrejinha, foi fundada pelos italianos, junto com Matarazzo. Então, aqui algumas fotos da investigação que foi realizada no local. E, basicamente, esse mapa resume onde tem risco. O círculo vermelho é onde tem benzeno na água subterrânea, que é como se fosse a gasolina. Só que o benzeno é a substância mais tóxica da gasolina. Então, o limite dele é muito baixo, ele causa risco de inalação de vapores, tem as planilhas que calculam todo esse risco. E nesse local onde ele deve ser tomada alguma atitude. E então não vai ter empreendimento nesse local, não é viável. Tem mais de 200.000 toneladas de solo contaminado nessa área, que ele só tem risco se tiver contato com ele. O pesticida não é volátil, então ele só tem risco se houver escavação. O cheiro dele também é muito forte, um cheiro de mofo. Então, a principal ideia é que não vai escavar, o aterro sanitário não pode receber pesticidas. Então, a ideia hoje, a solução mais viável é cobrir e fazer um confinamento geotécnico, para que o solo fique confinado nesse local. E tratar também esse solo só é possível se levar para a Bahia, onde tem um incinerador especial, para não gerar dioxinas, furanos, enfim. Então, a solução não é ideal.
realmente, mas até o órgão ambiental concorda, fala que o mais viável é cobrir esse solo e deixar ele permeável. E tratar essas substâncias voláteis que pode causar algum tipo de risco de inalação. Aqui, basicamente, onde a iniciativa privada aqui é construir um condomínio, um prédio, que é na área, no terreno do meio, mas o órgão ambiental também é claro, só vai construir esses prédios se der alguma solução para o passivo ambiental de cima. Não necessariamente descontaminar e deixar o local sem contaminação, mas tomar alguma atitude para que não exista risco aos futuros moradores, à vizinhança. Porque hoje, até do jeito que está, não é aceitável. Mas isso tudo demora, não é fácil. Então, os focos foram investigados, verificou que a água, o solo estava contaminado. Os prédios que foram demolidos, o que restou foi investigado, não tem contaminação, é mais no subsolo e na água subterrânea. E que comprovou também que não tem influência daquela área contaminada para a área do futuro empreendimento, o fluxo da água não vai em direção aos prédios, ela vai em direção norte ao rio Tamanduateí. A presença de pesticida e mercúrio no solo não causa risco à saúde humana, desde que o acesso seja restrito, que é aquela outra área, não há risco de aporte aéreo, e que medidas o confinamento geotécnico naquela área é a medida mais viável. Então, e além disso, aquele empreendimento ele não vai poder utilizar água subterrânea, óbvio, até porque não vai poder ter bombeamento, não vai ter garagem subterrânea também, não vai poder escavar o solo. Isso são medidas adicionais para viabilizar esse empreendimento. Não vai poder ter plantio de vegetais comestíveis ou espécie frutífera e cobertura de algumas áreas com solo limpo para poder viabilizar e ser mais restritivo, garantir que realmente não tem nenhum tipo. O futuro empreendimento, os moradores não vão estar expostos a nenhum tipo de risco. Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar. Gustavo, muito obrigado. Acho que é uma prova de que juventude com muito conhecimento, muito estudo, é algo que funciona, dá certo. Parabéns pela sua apresentação. Depois a gente ajeita aqui. Bom, a próxima apresentação agora, ela está muito ligada àquilo que eu comentei com vocês no início, que é um instituto que foi criado dentro do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Eu vou falar para vocês um segundinho só a respeito disso, enquanto a Denise se prepara para fazer a palestra para vocês. O EasyTech é fruto de um projeto que nasceu há algum tempo atrás. Vocês devem ter ouvido falar aqui, nós estamos num ambiente de um evento do Sindicato dos Engenheiros, então vocês devem ter ouvido falar a respeito de um projeto que se chama Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Esse projeto discute há um bom tempo várias questões ligadas ao crescimento e desenvolvimento do nosso país. E um dos temas é a educação. E nessas discussões defende-se que é necessário uma quantidade maior de engenheiros para que não exista um gargalo quando a gente tiver um crescimento assim acima do normal no nosso país, e também a qualificação desses engenheiros. E como nós temos um presidente no nosso sindicato, que é uma pessoa que, além de uma discussão teórica, é um realizador, ele solicitou a um grupo de pessoas que implantassem um instituto para realmente mostrar que dá para fazer alguma coisa séria, bem feita em termos de educação. Para que isso acontecesse, o engenheiro Murilo, que é o presidente do nosso sindicato, indicou algumas pessoas que estão no projeto desde o início, pessoas inclusive que estão aqui nesse momento, o engenheiro Otaviano, que é o diretor-geral do EasyTech, o professor Pova, que é o responsável por toda a parte de educação, o professor Marcelo, que está aqui também, que é o responsável pelo curso que nós vamos ter lá, cujo curso de graduação é um curso de engenharia de inovação. Bem,
Eu vou passar agora, então, a palavra para a professora Denise, que vai falar para vocês a respeito do EasyTech, e depois, ao final, a gente abre para questionamentos, inclusive com relação à apresentação do Gustavo. Por gentileza, professora. Obrigada. Eu me chamo Denise, eu sou engenheira física formada na primeira turma do Brasil, e eu tenho mestrado e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais, e atualmente eu sou consultora educacional no EasyTech, e eu vou falar mais disso para vocês mais para frente. Eu gostaria de saber agora, quem aqui está estudando engenharia? Ah, bacana. E quem pensa em estudar engenharia? Muito bom, muito bom. Vamos ver se o resto que não levantou a mão eu consigo trazer para a engenharia ainda. Então, eu vou falar para vocês o quê? Um assunto que é do interesse de vocês, que é o perfil do engenheiro no século XXI. Então, a próxima geração de engenheiros, inovação e sustentabilidade. Como vocês devem saber, nós vivemos hoje a era do conhecimento. Ixi. E o que isso significa? Significa que a velocidade de introdução de novos produtos, processos e serviços no mercado vem crescendo de tal maneira que ainda não foram inventados 50% dos produtos que consumiremos daqui a 10 anos. E mais de 80% do conhecimento que a humanidade acumula desde os seus primórdios foram descobertos nos últimos 80 anos. Isso significa o quê? Que está tudo mudando e mudando muito rapidamente. Dentro desse contexto, quais são os desafios do século XXI para o Brasil? Crescer e se tornar um criador de riquezas. E o que é necessário para que isso aconteça? Ele tem que ter um crescimento industrial elevado e sustentável e gerar empregos de qualidade para a sua população. Como isso vai ser possível? Equacionando de vez a questão da educação. Por quê? Porque a educação é a única que pode produzir cidadãos habilitados a participarem como protagonistas do processo de acumulação e distribuição de riquezas. E dentre todas as profissões que vão participar desse processo, uma profissão se destaca. É o engenheiro. Então, por que vocês são tão importantes? Porque vocês resumem na sua formação os saberes do fazer e como fazer. E isso é indispensável ao processo de desenvolvimento de uma sociedade industrial moderna. O Brasil precisa de mais engenheiros. O Brasil forma por ano cerca de 40 mil engenheiros. Mas dados do CONFER indicam que existe um déficit que chega a 20 mil engenheiros por ano. Está faltando engenheiro no Brasil, 20 mil engenheiros por ano, para poder sustentar o crescimento que o Brasil espera e precisa. Então, o que tem que acontecer? Nós temos que formar mais e melhores engenheiros. E quais são as exigências atuais desse profissional? Ele tem que ter conhecimento de gerenciamento de equipes, de projetos, pesquisas e trabalhos. Ele tem que ter conhecimento de conteúdos multidisciplinares interligados. Ele tem que utilizar projetos que preservem o meio ambiente e que sejam eficientes nas suas aplicações. Ele tem que ser capaz de se modular às necessidades nacionais, regionais e ou mundiais e que se adapte rápida e objetivamente às demandas. Vocês estão vendo que eu estou falando coisas realmente muito difíceis. Vocês acham que vocês têm esse perfil? Isso, gente, que eu estou falando é o que o mercado vai cobrar de vocês hoje. Só que tem mais uma coisinha ainda. Ele tem a capacidade de converter conhecimentos científicos
em aplicações úteis para a sociedade, com atitude ética e responsável. São para essas coisas que vocês vão ser cobrados. Só que não necessariamente é o que a universidade, a faculdade vai fornecer para vocês. Infelizmente, hoje, a gente tem um gap entre o que a universidade fornece para o aluno de engenharia e o que o mercado vai cobrar. Então, o que acontece? Vocês são formados e o mercado vai exigir um negócio de vocês e vocês vão ter que se virar nos 20. É isso que está acontecendo hoje. Então, qual é o desafio? Atualmente, a gente tem que preparar os estudantes de engenharia para empregos que ainda não existem, para usar tecnologias que ainda não foram inventadas e para solucionar problemas que ainda nem sabemos que são problemas. Então, quais serão os novos caminhos? Na economia baseada no conhecimento, o principal fator de competitividade não é o conhecimento que temos, é o conhecimento que teremos. Ou seja, é a capacidade de aprender e inovar. E o que é inovação? Inovação não é simplesmente criar algo novo, é criar algo com valor agregado. Pode ser um produto, um processo, uma nova experiência ou um modo de agir. Algo inovador é algo que as pessoas ou as empresas se dispõem a adquirir, porque em algum aspecto melhoram suas vidas. Então, o engenheiro moderno, a palavra-chave do engenheiro moderno é o quê? Inovação e sustentabilidade. Inovação por quê? Porque ele tem que ser educado para se adaptar às mudanças nas necessidades nacionais e mundiais. A gente está na era do conhecimento, tudo está mudando muito rápido. O engenheiro não pode mais ser uma commodity. Ele tem que ser um criador de riquezas. O engenheiro commodity é barato. O criador de riquezas é extremamente caro. Então, os engenheiros devem ser capazes de visualizar novas oportunidades para inovação e não mais simplesmente contribuir para o aumento de produtividade. É difícil, mas vocês são muito necessários. E o engenheiro tem que ter foco também na sustentabilidade. Então, falando de sustentabilidade, gente, vamos falar de uma coisa bem simples. Vocês acham que o homem ele é importante para o mundo? Quem acha que o homem é muito importante? Quem não acha que o homem é muito importante? Tá. Tem um povo aí indeciso, com medo de dar alguma resposta. Bom, o que aconteceria se a gente tirasse hoje o homem do planeta Terra? Se a gente tirasse hoje o homem do planeta Terra, daqui uns 10 anos, o planeta Terra seria muito melhor. E se a gente tirasse as bactérias, o que aconteceria com o planeta? O planeta acabaria. Principalmente as bactérias decompositoras. Então, quem que é mais importante para o planeta? O homem ou a bactéria? Quem então é mais importante? Nós somos mais importantes? Não, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente não é importante aqui. Na verdade, nós somos inteligentes e o nosso papel aqui é preservar a vida, preservar a nossa casa, que é esse planeta Terra. Então, dentre as preocupações do engenheiro, deve estar evitar dano ambiental, a ocupação dos espaços urbano e rural, a mobilidade de pessoas e cargas, o uso e reciclagem de materiais, a gestão de recursos naturais e resíduos industriais, a gestão das águas e esgotos e o uso eficiente de energias e materiais. Como preparar os estudantes para essas novas necessidades? Então,
no Brasil, alguns cursos de graduação em engenharia já estão repensando a maneira de ensinar engenharia para criar um espírito crítico nos seus alunos, baseado na inovação e na sustentabilidade. E eles estão também adaptando o currículo para que os alunos possam ter disciplinas que lhes prepare para os novos desafios tecnológicos. Mas essas mudanças ainda são pontuais e muito tímidas, ou seja, as mudanças não acompanham o ritmo ditado pelo mercado. Nós precisamos, com urgência, criar novos métodos de ensino e currículos mais arrojados, a fim de preparar os engenheiros para os novos desafios. E existe já algumas iniciativas nesse sentido, de criar um currículo que consiga seguir melhor as demandas do mercado. Um desses exemplos é a engenharia física. Então, a engenharia física foi um curso pioneiro no Brasil, criado na Universidade Federal de São Carlos. Ela tem como perfil profissional um multi-especialista a partir de uma matriz curricular flexível. A primeira turma de engenharia física foi em 2000 e foi criado por causa de uma demanda do mercado. Precisava-se de um engenheiro que fosse multi-especialista para conseguir caminhar entre as mudanças. Mas vejam como a gente está atrasado. Em 2000 a gente teve essa iniciativa. E esse curso, que é um curso extremamente forte lá fora, existe nos Estados Unidos desde 1924. E existe também na França, na Rússia, no Canadá, no Japão, em Portugal, no México, Colômbia e outros países. Então, apesar da gente estar atrasado, a gente está correndo atrás. Hoje, a gente tem outras 6 instituições oferecendo esse curso. Então, desde 2010, a gente tem esse curso na Estadual do Mato Grosso do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul. Desde 2011, a gente tem na USP de Lorena e na Federal do Oeste do Pará. E esse ano abriu vestibular na Federal de Goiás e na Unicamp para esse curso de engenharia física. Então, o que é esse engenheiro físico? Ele traz do físico uma formação básica aprofundada e uma capacidade investigativa. Eu não sei se vocês sabem, mas a física dada para os físicos e a física dada para os engenheiros, mesmo do ciclo básico, física 1, 2, 3, é diferente. Então, o que aconteceu? Quando nós, engenheiros físicos, entramos na Federal, nós tivemos aula com os físicos, ou seja, uma física mais difícil, uma física com maior rigor matemático e mais aprofundada. Então, isso nos permitiu o quê? Uma formação básica muito forte e essa capacidade investigativa. E do engenheiro, ele traz a inovação, o empreendedorismo, a administração, gestão e capacidade gerencial. Então, a Federal aproveitou toda a estrutura das outras engenharias do campus e a gente pôde ter aula com os engenheiros de materiais, com os engenheiros civis, com os engenheiros químicos, os engenheiros de produção, os engenheiros de computação. E isso permitiu que a gente tivesse uma visão ampla de engenharia, o engenheiro mesmo. Isso é ser multidisciplinar. E o que acontece? Um engenheiro formado assim tem visão do átomo até do todo. Então, o engenheiro físico resume, nas suas bases, aprender a aprender, forte base em ciências e matemática, multidisciplinar, não ter medo do desconhecido e eterno aprendiz. Essas duas últimas coisas que eu falei, não se resume ao engenheiro físico. Isso é necessário para todos os engenheiros hoje. Ou seja, não ter medo do desconhecido e ser um eterno aprendiz. O que as universidades estão ensinando para vocês hoje, 50% disso vai estar obsoleto daqui a 5 anos. E vocês vão estar no mercado. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que aprender a aprender. Vão ter que aprender constantemente coisas novas para continuar no mercado. Então, esse curso que está desde 2000, os profissionais formados já estão aí há 7 anos. Qual que é o mercado de trabalho para eles? Eles estão atuando em centros de pesquisa e empresas de base tecnológica nos setores aeroespacial, equipamentos médicos, ótica. Estão trabalhando em consultorias, estão na pós-graduação, formaram suas próprias empresas e estão em empresas em geral, como todo engenheiro. Então,
A gente tem aqui alguns exemplos de empresas onde a gente tem engenheiros físicos e eles estão trabalhando nos mesmos setores que engenheiros de produção, engenheiros de telecomunicação, engenheiros de materiais, engenheiros de computação, engenheiros elétricos, eletrônicos, engenheiros mecânicos, mecatrônicos. Ou seja, é um profissional realmente polivalente, é um profissional camaleão. Até ele está ocupando o lugar de físicos em muitos lugares. Então, conclusões da engenharia física, um curso novo criado para uma necessidade, uma demanda do mercado o curso foi implantado com sucesso, é um curso consolidado. O perfil do profissional está de acordo com a proposta inicial, um multiespecialista, com uma forte formação básica. E ser multiespecialista funciona. Então, você vai falar assim, Denise, então todo mundo tem que ser multiespecialista? Não. O especialista também é importante, ele tem o seu setor. Mas, como o multiespecialista tem os seus setores, ele ele agrega muito valor numa empresa. Porque um setor que existe hoje na empresa, daqui 5 anos pode não existir mais. E o engenheiro físico ou o engenheiro multidisciplinar pode mudar para um outro setor. Então, só ser multidisciplinar, multiespecialista, tá bom. Não mais. Hoje, isso não é a única coisa que é necessária. A gente tem que ir além. Então, dá para dar um passo além disso. Dá para ser melhor que isso. E essa é a intenção do Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, o ISETEC, que é uma iniciativa dos sindicatos de engenheiros no estado de São Paulo, com o apoio da Federação Nacional dos Engenheiros, que criou um instituto com o intuito de formar e também requalificar engenheiros para a era do conhecimento, com cursos de pós-graduação, educação continuada e graduação em engenharia. E é dessa graduação em engenharia que eu vou falar agora. Então, essa graduação em engenharia é a engenharia de inovação, que vai ter o seu começo já no ano que vem. E eu, como engenheira multidisciplinar, formada na primeira turma de engenharia física do Brasil, estou participando desse projeto, e eu posso dizer para vocês que a engenharia de inovação é a engenharia física 2.0. Por quê? Porque é um curso de formação multidisciplinar, mas com foco na inovação e na sustentabilidade. E isso, gente, é muito difícil. É uma necessidade? É. Mas não é fácil. Se fosse fácil, todos os outros cursos já teriam feito. Então, por que é tão difícil? Porque você tem que ter um currículo inovador e uma atitude inovadora de ensino. Normalmente, as universidades já estão engessadas. E isso não dá. Então, uma atitude inovadora de ensino com uma forte articulação entre os professores. Quais são os princípios, então, desse curso? Oferecer formação de alta qualidade, formar profissionais efetivamente para o mercado, fomentar a criatividade e o empreendedorismo e formar profissionais com moral, ética e senso crítico. Qual vai ser, então, o perfil desse engenheiro? Ele vai ser um profissional com sólida formação básica, educado numa cultura de inovação, apto a buscar soluções aos desafios do setor produtivo e atuar nos mais diversos segmentos da economia. Ele vai poder liderar projetos inovadores e ou deles participar, onde quer que se encontrem, e em várias áreas de atuação, adicionando valor e qualidade de vida à sociedade. Ele vai poder desenvolver produtos e processos que gerem riqueza às pessoas e causem o menor impacto ambiental possível. Como isso? Trabalhando algumas competências que dificilmente a gente encontra nas universidades atuais. Então, vai ser trabalhado a utilização das linguagens, português e inglês, como meio de expressão, comunicação e informação. Vai ser trabalhada a capacidade para diagnosticar, analisar e contextualizar os problemas enfrentados na atividade profissional.
vai ser trabalhado também a capacidade para o trabalho integrado e contributivo em equipes interdisciplinares. Vai ser trabalhado conhecimento de metodologias científicas e técnicas essenciais à produção e aplicação do conhecimento na sua área de atuação profissional e uma preocupação com as questões culturais, sociais e ambientais e respeito às identidades e suas diferenças. Isso vai ser possível somente a partir de uma estrutura de trabalho inovadora, uma estrutura de trabalho diferenciada, que vai ser dar maior ênfase ao trabalho do aluno, aprendizagem ativa, baseada na solução de problemas reais, orientada a projetos e à necessidade do mercado, um modelo de aprendizado mais participativo, mais atrativo para os alunos e mais centrado na aquisição de competências, um maior acompanhamento dos alunos por parte dos professores, uma metodologia dinâmica e individualizada, um ambiente acadêmico em sintonia com o mercado, programas atualizados de acordo com as novas exigências do mercado e com as novas tecnologias e ferramentas disponíveis, ou seja, é um curso que vai estar constantemente se reinventando para poder fornecer para os alunos o que eles vão precisar para o mercado. E uma integração universidade-empresa. Então, todos esses moldes que estão sendo desenvolvidos no EasyTech vão servir de modelo para a reestruturação das universidades, que já têm o curso de engenharia, e mesmo para as que queiram criar novos cursos de engenharia. Então, se vocês quiserem saber mais, tem a nossa página na internet, vocês podem acompanhar a gente no Facebook ou seguir a gente no Twitter. Obrigado pela atenção de vocês. Parabéns, professora Denise. Parece que ela mostrou para todo mundo que conhece bem o EasyTech, né? Então, eu tenho muito a agradecer aos dois palestrantes que abrilhantaram essa tarde no nosso evento do Eco São Paulo. E como nós estamos tratando aqui de um evento que a população é basicamente aluno, eu vou chamar para presentear com uma placa e uma bolsa aos nossos dois palestrantes, duas pessoas ligadas à área do ensino. Eu vou chamar o professor Póvoa e o engenheiro Otaviano, por gentileza. Nós queremos agora, para encerrar essa 6ª edição do Encontro Ambiental de São Paulo, vai ocupar o nosso microfone o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, o engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro. Eu queria convidar o Dr. Garcês, que viesse aqui do meu lado para nós encerrarmos esse evento juntos. Gostaria de, primeiramente, parabenizá-los pela atitude de estar aqui o tempo todo assistindo, pelo show que vocês deram, não só aqui na frente, mas um show aí, um show de presença, de participação, que é importante para todos nós. Que nós podemos acreditar que, de fato, nós vamos fazer desse país um país cada vez mais presente, um cada vez mais justo e cada vez mais desenvolvido. Acho que nós temos hoje a oportunidade de realizar um evento desse, com mais de 1000 pessoas. Um evento que trouxe para nós muito aprendizado. Um aprendizado que o Garcês quer ficar escondidinho.
Um aprendizado que o Garcês, você é o chefe aqui. Não, mas ele é o presidente. Um aprendizado que para nós clareou muita coisa. Nós fizemos muitos. Esse é o 10º evento que nós fazemos. Fizemos 4 Eco Vale e 6 Eco São Paulo. Esse foi um evento totalmente diferenciado. Um evento que fez com que nós lembrássemos, e aqui mesmo discutindo, que nós devemos fazer muito mais eventos com os estudantes, com os profissionais que vão comandar esse país futuramente, com aqueles que representam de fato a inovação, que vão representar de fato o EasyTech, que vão trazer para nós todos a oportunidade de discutirmos claramente a nossa posição no mundo, de nos colocar próximo, muito próximo dos melhores países do mundo. Meus amigos, parabenizando a todos vocês, a todos os palestrantes, aqui o companheiro, amigo, o diretor, o vice-presidente do nosso sindicato, Garcês, que trabalha neste evento, desde o primeiro dia que ele termina aqui, ele já começa a preparar o próximo. Já está com data agendada. Já está com data agendada. Ele queria... Então vejam vocês, a importância para nós sindicatos de engenheiros, para nós Federação Nacional dos Engenheiros, e eu queria convidar para subir aqui o nosso diretor-geral do EasyTech, Otaviano. Otaviano, que a Denise muito bem falou do EasyTech. Parabéns, Denise, professora Denise. É professora doutora Denise. Nós temos que tratá-la, amiga Denise. O nosso professor Póvoa, nosso professor Marcelo, o nosso diretor do EasyTech, Fernando Palmesan. Saudar aqui ao especialista, professor, que aqui deu uma aula, professor Mulion. Parabéns pela sua atitude, parabéns pelo seu trabalho. Arrasou, tá vendo, Mulion? Ó, te chamaram de lindo. Agora exagerado. Não, exagerado. Só falta chamar a gente de lindo e de magrinho aqui. O único magrinho é o Garcês e bonitão. E o Otaviano. Meus amigos, eu acho que todos nós ganhamos muito. Acho que vocês têm um compromisso conosco a partir de agora. Um compromisso de nós participarmos juntos de outros eventos, participarmos do sindicato, da nossa federação, e saber uma coisa, a todos vocês profissionais, futuros profissionais, alunos e profissionais aqui presentes, quem representa, quem defende, quem fala sobre o engenheiro, sobre a área tecnológica, é o Sindicato dos Engenheiros, é a Federação Nacional dos Engenheiros. Gostaria de convidá-los todos a participar do nosso sindicato, a participar da nossa federação. E a propósito, o Garcês me pediu que falasse a vocês, a todos aqueles que estão fazendo engenharia, que estão fazendo o curso de engenharia,
já podem, se assim quiserem, se considerar sócios dos sindicatos de engenheiros, até se formarem sem pagar nada. Parabéns, meus amigos, parabéns, Garcês, Otaviano. Boa tarde a todos vocês.